diferente, mas o senhor é legal, né? Parabéns, Deus abençoe, tá? Sejam muito bem-vindos. Podeis assentar, irmãos. Nós começamos a conversar domingo passado a respeito de algo que tem sido um desafio para a igreja moderna. Temos a consciência clara como pastores, padres, apóstolos, líderes religiosos de alguma comunidade, que estamos vivendo uma batalha na busca de novos adeptos, de pessoas que se identifiquem com a nossa comunidade de fé e nela se adaptem. De que não temos nenhuma pretensão, pelo menos nós aqui como Igreja Batista da Agulha, e acredito que a maioria das igrejas espalhadas pelo Brasil, de acreditar que somos a única resposta para um mundo que precisa de Deus. Temos a consciência, à luz das Escrituras, que Deus permitiu as denominações, as igrejas, as religiões, permitiu pessoas imperfeitas como eu, chamadas por Ele, para pregar o Evangelho. E talvez você chegue aqui numa noite como essa, ouça a palavra de Deus aqui e saia daqui sem entender absolutamente nada e diga à pessoa que lhe convidou: nossa, eu não entendi o que esse pastor falou, eu não compreendi como ele prega, eu estou saindo daqui confuso. E talvez outros saiam daqui e tenham a resposta que buscavam a respeito de Deus. Mas que essa mesma pessoa que saiu confusa, às vezes vai ali na igreja da esquina, vai numa outra comunidade de fé, ouve um outro cara totalmente diferente de mim, com outra metodologia, participa de um outro culto, com outros tipos de liturgia, e ali se identifica, acha o seu lugar, vai servir ali, vai abençoar aquele lugar, vai dedicar a sua vida àquele lugar. E o fato de vivermos hoje num mundo extremamente conectados, com acesso a informações de uma velocidade relâmpago, vamos percebendo que vamos nos moldando, nos adaptando, criando estratégias para poder comunicar a mensagem do Evangelho, para conseguir dizer às pessoas o que nós acreditamos, o que nós defendemos. Então vamos nos aperfeiçoando na maneira de acolher, na forma de receber, no design dos nossos templos, na forma como vamos dividir dinamicamente ou não essas mensagens, envolver as pessoas nos ministérios existentes. Mas a grande verdade, que não só aqui, e longe de apregoar essa afirmativa a essa comunidade, mas estamos vivendo num tempo onde temos muitos consumidores, pessoas que vão a uma igreja, vão a um culto e ali absolvem algo para a sua vida, mas sem nenhum comprometimento, sem nenhuma vida, sem nenhum relacionamento profundo. E vivemos esse dilema. Muitas das vezes nos sentimos um restaurante que está fornecendo algum tipo de cardápio, na esperança de que aqueles que estão consumindo essa comida se agradem, nos ajude a divulgar isso em outros lugares, para que possamos conseguir mais clientes. Então começamos o desafio no domingo passado, diante de tudo que Deus tem falado ao meu coração, de pensar sobre performance versus espiritualidade. De sermos convidados à luz da Bíblia a lembrar que estamos diante de um Deus eterno, poderoso, que acabamos de cantar aqui, e que segundo a sua palavra, a transformação que alegamos viver em nossa vida tem a ver diretamente com a ação dele, não nossa. Tem a ver com o mover do Espírito Santo que ele deixou no mundo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e não a nossa força, a nossa habilidade, as nossas competências, tudo isso que nós hoje performamos-se como igreja no Brasil e no mundo, na tentativa de comunicar o Evangelho. E como equilibrar isso? Porque imagina que se fôssemos abrir mão de tudo que já existe em nome de Deus, provavelmente você não estaria aqui.
Você procuraria um lugar que tivesse uma boa condição sonora, um mínimo de conforto necessário, apesar que os nossos amigos da internet não nos ouçam, mas os nossos bancos são muito desconfortáveis. Égua da turma que sofre de problema de coluna, os magrinhos, nós temos pena de você, mas obrigado pela sua misericórdia em permanecer conosco, mesmo assim, você é muito legal. Mas a gente um dia vai conseguir melhorar esse trem aí que é ruim, né? A turma fala, pastor, eu vou ficando de um lado, fico na outra banda, eu dou uma mexida para conseguir resistir às 2 horas de culto. A gente sabe que não é fácil. Mas se você pensar, dado a esse desconforto, a grande verdade é que a gente proporciona algo que talvez você diga a alguém, olha, fui à Igreja Batista da Agulha, e lá é muito bom, amei o culto lá, gostei. E talvez esse favor que você nos faz esteja muito mais ligado àquilo que estamos performando do que a realidade que move tudo isso aqui que existe. E pensando sobre performance e espiritualidade, pensando sobre a necessidade de equilibrarmos uma realidade que está diante dos nossos olhos, mas que não pode predominar a ação humana, porque a ação humana não é capaz de transformar, a ação humana não muda, a ação humana traz pessoas que nos admiram, mas que não se comprometem. A ação humana traz pessoas para o ambiente e nos faz ficar vislumbrado através do volume de pessoas, mas não trabalho, não dedicação, não empenho. E aí pensando esses dias, ruminando tudo isso que Deus tem nos falado, e aconselharia a você que não ouviu a mensagem do domingo passado, a dar uma passadinha lá no YouTube e ouvir a mensagem do domingo passado, e aqueles que já ouviram, talvez ouvir novamente. Eu queria olhar junto com você hoje para um texto bíblico que mostra para mim a melhor performance bíblica revelada por Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, por gentileza. Evangelho de São Mateus, capítulo de número 7, a partir do verso de número 21. Mateus, capítulo 7, a partir do verso de número 21. Veja se há alguém do seu lado sem a Bíblia. E, por favor, se aproxime dessa pessoa e empreste para ela. Talvez você que está nos visitando está vendo algum dos nossos irmãos usando o aparelho de celular. Acredite, eles não estão na rede social. Eles estão abrindo a Bíblia no aplicativo para acompanhar a leitura do texto. Amém? Amém? Pelo amor de Deus, amém? Amém. Mateus capítulo 7, a partir do verso de número 21. Na minha versão, a palavra de Deus diz assim: nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal, ou vós que praticais a iniquidade. Nós estamos diante do primeiro sermão público de Jesus. Nós olhamos domingo passado o último, Mateus capítulo 23. E hoje nós voltamos então para o primeiro discurso de Jesus. A bem verdade que quando você vai ler essa passagem bíblica, o incentivo de Jesus à multidão é que a gente possa julgar os falsos profetas. Que a gente possa observar aqueles que estão falando em nome de Deus, se o que eles estão falando em nome de Deus está de acordo com a palavra de Deus. Mas lembra do que começamos a conversar domingo passado? A conversa não é a gente avaliar o comportamento do outro.
Nós não estamos conversando sobre performance e espiritualidade, tentando dizer a você que a igreja A, ou a igreja B, ou a igreja C não é uma igreja de Deus e não está se comportando. Nós estamos falando de nós. Nós estamos conversando a respeito do nosso comportamento. Nós somos uma geração chamada de neotestamentária. Nós não estamos mais ligados ao Antigo Testamento, à figura de pessoas mais importantes, mais espirituais, pessoas que têm mais a presença de Deus. Nós somos agora a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos o povo separado para uma missão. Nós temos uma ótima notícia para dar a você que está nos visitando. O Espírito Santo que habita em mim, acredite, é o mesmo, absolutamente o mesmo que habita em você. Sem tirar e sem pôr. Nós não somos uma comunidade de fé que acredita que alguém aqui é maior e outro menor. Ou que alguém aqui é menor e outro maior. Não estamos construindo um tipo de relacionamento onde nós olhamos para as pessoas de cima para baixo e também não queremos olhar para ninguém de baixo para cima. Somos uma comunidade onde os filhos de Deus habitam. Somos um povo que, além de salvos pelo sacrifício de Jesus, recebemos dele dons e talentos para servir uns aos outros, não para mandar uns nos outros, não para dominar uns aos outros, não para nos sentirmos melhores do que os outros. Acreditamos piamente, ouça bem o que eu vou lhe dizer, que os dons e talentos que recebemos de Deus, que não são nossos, estão na nossa vida para estar a dispor do meu irmão. Não cremos em orações mais fortes e menos fortes. Não achamos pessoas mais importantes e menos importantes. Nós somos nivelados aqui, todos nós, por baixo, porque todos nós somos pecadores. Não há um aqui dentro que não cometa pecado. E somos nivelados por cima, porque graças ao favor de Jesus por nós na cruz, nós podemos ser chamados de filhos de Deus. Durante muito tempo, a nossa cabeça ficou condicionada a acreditar nesse poderio. E nos prevalecemos dele em alguns momentos. Quando precisávamos discutir alguma coisa, brigar por ela, nos empoderamos, nos sentimos melhores, mais fortes, argumentamos. Mas quando precisávamos enfrentar o diabo e os seus anjos, muitas das vezes esquecemos desse poder, dessa ação e não confiamos tanto na ação de Deus em nossas vidas. Mas o que nós estamos buscando é entender a partir das Escrituras Sagradas como equilibrar a nossa vida a uma realidade existente, real, que não pode ser negada por nós, que não tem como abrirmos mão de tudo que já existe, mas de lembrarmos piamente que somos homens e mulheres espirituais, que precisamos viver essa espiritualidade aqui e fora daqui. E hoje gostaria de fazer com os irmãos algumas contradições que esse texto que acabamos de ler nos leva. Algumas reflexões das quais nós precisamos pensar acerca de estamos vivendo uma performance ou estamos vivendo uma espiritualidade. Se o que Jesus acabou de falar tem a respeito sobre o nosso comportamento também, ou nós estamos vivendo uma vida que nos afasta dessa realidade do que ele nos apresenta em Mateus capítulo 7. Se você puder olhar esse texto em casa depois com calma, você vê que Jesus, antes dessa conversa, começa a dizer que o caminho que nos conduz a Deus, ele é distinto por algumas coisas. E uma das analogias que ele faz é a porta larga e a porta estreita. Depois ele parte para um caminho de uma conversa sobre uma árvore que dá frutos. Até chegar o momento em que ele diz isso: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus.
Essa ideia que nós temos de que todo mundo que está na igreja está salvo, de que todo mundo que está dentro da igreja já compreendeu a graça de Deus, ela é desconstruída a partir de uma palavra como essa de Jesus. Porque ele nos apresenta, talvez, os homens que melhor performaram dentro do enredo bíblico. Porque, segundo as palavras de Jesus, no grande dia, no dia do juízo final, e se existem alterações, variações de palavras do Antigo Testamento para o Novo Testamento, na cabeça do judeu, a palavra grande dia não sofria as alterações que tantas outras argumentações do Antigo Testamento sofreram. Então ele já entendia todas as vezes que um profeta, como Isaías, Jeremias, Ezequiel e também agora Jesus, fazia essa afirmação: naquele dia, no dia tão aguardado, no dia tão esperado, no Maranata, hora vem, Senhor Jesus, acontecerá de pessoas que vão chegar diante de mim e que dirão para mim, segundo as palavras de Jesus: em teu nome nós fizemos muitos milagres, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós fizemos maravilhas. E eu vos direi: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Eu não sei quem são vocês. O que nós podemos aprender, irmãos, com um texto como esse? Quais são as lições que um texto como esse traz para a nossa caminhada de fé? Para nos ajudar a entender que não podemos conduzir a nossa vida sobre determinados aspectos. Que devemos estar preocupados, sim, com a nossa espiritualidade. No que Deus está vendo a partir da nossa vida. Para não nos depararmos com uma realidade como essa de pessoas que, aos nossos olhos, performaram de maneira que, ao nosso olhar, seriam os mais espirituais, seriam os mais admiráveis, seriam os que seriam fonte de informação, de busca, pelas realizações feitas, pela maneira como se revelaram, como se mostraram ao mundo. E talvez nós estaríamos olhando para essas pessoas e duvidaríamos até mesmo da nossa salvação, mas jamais desse tipo de gente. Jamais de gente que performa dessa forma, fazendo grandes coisas em nome de Deus, e que faz a gente acreditar de maneira até cegamente que estão seguras, garantidas na eternidade, porque a performance é capaz de enganar o nosso coração, não só daqueles que praticam, mas daqueles também que observam. E pensando sobre performance e espiritualidade, eu faria o contraste, em primeiro lugar, da realização versus obediência. Volte seus olhos para o texto comigo, verso de número 21. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. A primeira coisa que a gente precisa compreender e que nos difere de uma vida que performa sobre a espiritualidade tem a ver com realização versus obediência. Segundo as palavras de Jesus, a preocupação dele não está naquilo que estamos fazendo, mas sim a quem estamos obedecendo. Nós falamos sobre isso um pouco no domingo passado, irmãos. Que quantas vezes no nosso imaginário nós começamos a realizar coisas para Deus, sem nunca perguntar a Deus se de fato isso agrada o coração dele.
Quantas vezes nós nos dispomos ao serviço cristão, a um voluntariado, a uma dedicação de algo que consideramos ser muito significativo, mas que talvez conversamos com os nossos pais, com a nossa esposa, esposo, com os nossos irmãos da igreja, conversamos com amigos, mas nunca nos dobramos diante de Deus para saber qual é a vontade dele para nós. Jesus começa a nos dar um sinalizador daqueles que vivem uma vida de performance, em pessoas que estão muito mais preocupados com a realização do que com a obediência. De gente que está muito mais interessado em fazer coisas, sem se dar o luxo, o prazer, o desfrute de se voltar para o dono de todas as coisas e perguntar se é isso que ele deseja, se é isso que ele espera. Porque por melhor intencionados que sejamos, por mais que almejamos agradar a Deus, mais importante é obedecer a Ele. Por isso Jesus diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Nós estamos estudando na igreja às quartas-feiras o livro de Filipenses. Nós começamos a estudar recentemente. Ainda estamos no capítulo 1, no verso de número 12. Paramos ali. E vimos um pouco da biografia de Paulo no último estudo. Debruçamos um pouquinho sobre o período de 25 anos da caminhada do apóstolo Paulo à luz da Bíblia. E lá fica claro para nós a compreensão que precisamos ter em uma das experiências de Paulo, que desejava permanecer em Jerusalém e ali fazer a obra de Deus, ali realizar a vontade de Deus, ali conseguir ser um pregador do Evangelho de Deus, das boas novas. Mas a palavra diz que o Espírito Santo disse a Paulo, saia daí. E Paulo ainda argumentou com Deus, querendo permanecer. E Deus deu uma ordem a ele, vá, se retire daí. E por mais que o apóstolo Paulo desejava muito fazer realizações de coisas para Deus em Jerusalém, não era a vontade de Deus que ele o fizera. Quando olhamos para Mateus capítulo 7 e pensamos na performance versus espiritualidade, nós precisamos nos atentar, irmãos, de que às vezes o fato de querermos nos dispor, de realizar, de performar, para que as pessoas possam ver, para que Deus possa se agradar, não significa necessariamente que estamos obedecendo à vontade de Deus. Por isso tenho carregado comigo uma coisa da qual já dividi com a igreja, mas nunca é tarde para lembrar. Meu irmão, depois da certeza da sua salvação, a segunda coisa mais importante que você precisa descobrir é o que Deus quer que você faça. Segundo a palavra de Deus, além de Deus nos dar o seu Espírito Santo, perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna, a palavra de Deus diz que Deus distribuiu aos homens dons e talentos. E esses dons e talentos precisam ser usados na obra de Deus. O problema é que tem muita gente que sabe muita coisa, mas até hoje não sabe o que Deus o chamou para fazer. Gente preocupada com a escatologia bíblica. Quando que vai ser a volta de Jesus? Pastor, já estamos no momento de Jesus voltar. Pastor, o senhor precisa falar na igreja sobre a escatologia bíblica. Nós precisamos de estudar acerca disso. Estamos tentando descobrir o que Deus nunca fez questão que soubéssemos. Segundo as palavras de Jesus, será como ladrão da noite, quando não se espera. Será como um relâmpago que surge no Oriente e desaparece no Ocidente. Mas nós estamos tentando descobrir a data, o dia, a hora, o tempo. Quando deveríamos estar preocupados
depois de ter a consciência de que o sacrifício de Jesus foi por nós, de buscarmos a Ele em oração, de importunarmos Ele, não por dinheiro, não por emprego, não por prosperidade, mas de irmos aos pés do Senhor e dizermos a Ele: Senhor, e agora? Eu entendi que o sacrifício de Jesus foi por mim. Eu compreendi que a sua morte e a sua ressurreição foi para dar a minha esperança da eternidade. Mas a tua palavra diz que além disso o Senhor deu dons aos homens. Qual é o meu dom, Senhor? Aonde o Senhor quer que eu obedeça a tua vontade? E sabe por que estamos sofrendo dentro das nossas comunidades de fé? É porque tem muita gente bem intencionada, mas trabalhando no lugar errado. Tem muita gente querendo performar, porque talvez falta alguém para trabalhar em área X, área Y. Quando na verdade, se você tiver clareza do que Deus lhe chamou para fazer, você vai se sentir uma pessoa realizada a partir da obediência a Deus. E todo mundo à sua volta vai ser edificado. Mas o nosso problema é que nós não sabemos. E muitas das vezes, estamos mais preocupados em realizar do que obedecer. Jesus aponta dizendo: aquele que obedece à vontade do meu Pai. A espiritualidade não tem a ver com realização, ela tem a ver com obediência. Não obediência a líderes religiosos, a denominações. Isso é coisa secundária. Mas é clareza de uma compreensão de que a salvação alcançou você. E se ela alcançou, Deus tem algo que deseja realizar através da sua vida. Mas não é você que decide, não sou eu que decido. Tem a ver com uma vida preocupada em obedecer a Deus. Você deve ter feito planejamentos para o ano de 2023. E ainda estamos em tempo de conversar a respeito disso. Se tem uma coisa que você precisa buscar nesse ano, se você não sabe, é qual é a vontade de Deus para a sua vida. Está interessado em ser um homem, uma mulher espiritual? Busque ao Senhor em oração, meu irmão. Faça jejum. Estabeleça propósitos por coisas espirituais. Volte-se para Deus e pergunte para Ele: o Senhor me salvou e eu não tenho dúvida disso. O Senhor manifestou o seu amor por mim e eu creio nisso. Mas eu estou confuso, Pai. Eu estou realizando um monte de coisa e eu não sei se isso está agradando ao Senhor. E eu não quero ser encontrado como esses homens de Mateus capítulo 7, que performaram muito bem, mas estavam longe de ter um coração que lhe obedece. Eu tenho certeza de que você também não quer ser visto assim. Eu tenho a consciência clara de que você não quer ouvir de Jesus o que esses homens ouviram. Mas se você, meu irmão, não se comprometer com a sua relação com Deus, ninguém o fará. Deve ser uma busca sua. Se isso é importante para você, em você não viver uma vida de performance, mas uma vida de espiritualidade, isso deve estar no seu caderno de oração como prioridade. Porque senão você pode viver uma vida de aparência, uma vida de muitas admirações, mas que não tem nada de espiritual. Segundo, olhar para o texto de Mateus capítulo 7 é pensar na autoconfiança versus reconhecimento. A autoconfiança é daqueles que performam. O reconhecimento são dos espirituais. Volte os olhos para o texto, verso de número 22. Naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome nós não expulsamos demônios? Em Teu nome nós não fizemos muitos milagres? Se você observou, Jesus em momento algum desmentiu
a declaração dele. A gente normalmente vê a quantidade de pergunta e associa a quantidade de pessoas, né? Mas não necessariamente. Pelo contrário, o texto diz que são muitos. Muitos naquele dia dirão: Senhor, em teu nome nós fizemos. Em teu nome nós realizamos. Em teu nome nós arrebentamos, Pai. Já saiu de um culto assim? Hoje foi top, hein? Ó, eu e o Eterno estamos assim, ó. Claudinho e Bochecha. Unha e cutícula. Ó, arrebentando. Tô bem. Vontade de... Será que tem poder aqui? Fazer umas orações, né? Ele me atendeu essa semana. Vou aproveitar, vou jogar uns outros pedidos lá. Vai sair tudo. Nossa, essa semana, tudo. Valeu, hein? Bacana. Olhar para Mateus capítulo 7, irmão. É perceber o perigo da autoconfiança. De acreditar que tudo que estamos experimentando do trono da graça de Deus, pela ação do Espírito Santo de Deus em nós, é nosso. É de ir pensando que a performance nos leva para um lugar de altivez, de orgulho. Nos faz acreditar que somos insubstituíveis, que somos bons o bastante, que ocupamos espaços antes não ocupados por outros, ou que estamos fazendo coisas que os outros não conseguem fazer. E talvez começamos a imaginar a mesma coisa que esses homens no dia que Jesus voltar, e que o acusador estiver lá, falando mal de mim, fazendo acusações a meu respeito, eu vou dizer: Senhor, lembra do que eu fiz, lembra do que eu realizei, lembra da obra que eu fiz em teu nome. Como se a performance pudesse nos dar a possibilidade de aproximação de quem é aquele que faz todas as coisas, daquele que realiza todas as coisas, que sem ele nada do que estamos fazendo seria possível, nem mesmo das coisas espirituais, nem das coisas humanas. Temos batido, irmãos, incansavelmente nessa tecla, de que o que realizamos não tem a ver com conquistar, tem a ver com a certeza daquilo que recebemos de Deus, do que já ganhamos dele. De que não realizamos coisas na tentativa de comprar o que já foi nos dado de graça. Porque a vida de muitas pessoas estão vivendo uma vida de performance, acreditando que estão comprando a salvação, dando dinheiro para a igreja, dedicando tempo para a igreja, servindo a alguém, fazendo boas obras lá fora. Isso é performance, é autoconfiança. Aqueles que vivem à sombra da graça, vivem sobre o reconhecimento, têm um coração agradecido, porque têm a compreensão de que tudo que está acontecendo na nossa vida é Deus em nós. É a ação dele em nossas vidas. Segundo as palavras de Paulo em Efésios capítulo 2, verso 10, as boas obras para que nós pudéssemos praticar foram preparadas previamente por Deus. Não tem a ver comigo e com você. Não é a nossa força, não é o nosso intelecto. Não realizamos o que realizamos para ganhar nada, realizamos o que realizamos para agradecer em reconhecimento de tudo que Ele fez, faz e fará por nós. Perca, pelo amor de Deus, essa consciência mesquinha de que você dá dinheiro à igreja para ganhar. Nunca foi assim, e não é e não será. Não entregamos algo à igreja para ganhar, entregamos porque ganhamos. Não dedicamos dons e talentos a Deus para poder receber, dedicamos dons e talentos a Deus porque recebemos.
Não trabalhamos na sua obra, não cumprimos o ID, não obedecemos a sua vontade para sermos salvos. Fazemos tudo isso porque fomos salvos através do sacrifício de Cristo Jesus. Jesus não virá para se sacrificar, porque nós estamos aqui trabalhando na sua obra. Ele já se sacrificou, Ele já morreu, Ele já ressuscitou, Ele já derramou a graça dele sobre nós. Se você está vivendo um evangelho que você está fazendo para ganhar, que você está trabalhando para receber, deixa eu dar uma notícia triste para você, meu irmão. Isso não é evangelho, isso é performance, isso é religiosidade. E talvez você ouvirá daquele que pagou o preço dos seus pecados na cruz: eu não sei quem é você, porque você está relacionando as suas ações, as suas obras mais poderosas do que o sacrifício de Cristo. Quem é você para pressupor que o sangue de Jesus não foi suficiente para perdoar seus pecados? Quem é você, mortal, para acreditar que as suas obras vão complementar o que Cristo fez por nós no Calvário? Não tente diminuir a grandeza do Deus a quem servimos, nem as suas ações por nós. Não tente comparar a sua autoconfiança ao sacrifício expiatório de Cristo em nosso favor. Viva um evangelho que liberte você e ponha você no plano da espiritualidade, não da performance, tendo a consciência de que você e eu não devemos ser pautados pela autoconfiança, mas pelo reconhecimento de saber que tudo que nós precisávamos foi consumado por Cristo na cruz do Calvário, para garantir a nós a eternidade. E reconhecendo isso, nos dedicamos à sua obra, ao seu senhorio, à sua vontade, em gratidão. Eu acho que as entradas vão cair. Talvez o voluntariado diminua. Porque é muito mais fácil manter pessoas na igreja servindo, dedicando dons e talentos, pela barganha de acreditar que vão se conseguir comprar o que não tem preço, que vão conseguir agradar a quem não depende de louvores humanos, de aplausos para ser abastecido. O Deus a quem servimos é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. É o Deus revelado por Pedro na sua carta, que não se corrompe, não se contamina, não se corrói com as mazelas humanas, acreditando que podem ser sujo, pode ser enfraquecido porque não estamos cantando para Ele, porque não estamos dedicando a Ele adoração. Somos privilegiados, irmãos, de sermos alcançados por essa graça. E esse reconhecimento precisa anular a nossa autoconfiança. A autoconfiança deduz-se de performance, o reconhecimento de espiritualidade. Por último, verso de número 23. Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Queria fazer uma observação sobre a afirmativa de Jesus, antes de pensar no último ponto. Como que alguém que está profetizando em nome de Deus, como que alguém que está expulsando espíritos malignos em nome de Deus, como que alguém que está fazendo milagres em nome de Deus, pode estar praticando mal? Você já viu o sofrimento de uma mãe com um filho endemoniado? Você já presenciou alguém com uma enfermidade, às vezes desenganado pelos homens, ser curado? Você já encontrou pessoas em profunda angústia sobre os dias que estão por vir, e alguém em nome de Deus
diz a essa pessoa que Deus disse, Deus falou, Deus irá realizar, a paz que acontece na vida dessa pessoa a partir de uma confirmação divina. Que mal é esse? Então, será que é mal expulsar demônios? É mal profetizar? É mal realizar maravilhas em nome de Deus? Que maldade é essa? Atrelada por Jesus a esses que diante dele fazem a declaração, não, as perguntas: Senhor, nós fizemos em teu nome. Será que não somos merecedor de entrar à eternidade, porque aguardamos esse tão grande dia? Porque em teu nome nós estávamos esperando esse dia, e em teu nome nós fizemos, em teu nome nós realizamos, em teu nome nós operamos. E, irmãos, eis um dos versos mais fortes da Escritura Sagrada. Pesado. Já trabalhou em alguma empresa grande assim, estilo multinacional, em que você dedica a sua vida àquele lugar? Por isso que muita gente às vezes entra em depressão. Trabalha, se empenha, se dedica. Na primeira crise, o nome da pessoa sai na lista de corte. Quando trabalhava na empresa, nós sempre dizíamos uns aos outros no ambiente de trabalho: nós somos um número aqui. Nós não temos nome. Nós somos número. Trabalhava para uma empresa que os donos estavam na Noruega. Passei 10 anos e não faço ideia quem são eles. E pior, eles não fazem ideia de quem sou eu. E a gente tinha consciência que cedo ou tarde ia sair uma lista nas crises que sempre acontece. E por mais que houvesse uma dedicação, um empenho, uma entrega, um comprometimento, nós éramos um número. Eu nunca recebi uma carta preocupado se eu fosse posto na rua, o que iria acontecer com a minha vida, se eu tinha filhos, esposa, se meus pais dependiam de mim. Consegue trazer isso para o plano espiritual, de você passar uma vida inteira dedicado, empenhado, performando, fazendo, realizando. E as pessoas da igreja sabem quem é você, a denominação sabe quem é você. Você é conhecido aqui e fora daqui. Mas você não sabe quem é o dono, e o dono não sabe quem é você. Porque você chega diante do dono acreditando que as tarefas que você cumpriu credenciam você a dizer que o conhece. E ele olha para você e diz: eu não sei quem é você. Afasta-se de mim, você que pratica o mal. Performance versus espiritualidade nos faz olhar para esse texto e pensar na tarefa versus relacionamento. A tarefa vai nos condicionar à recompensa, à retribuição, à ideia de sermos vistos ou valorizados por aquilo que estamos fazendo. O relacionamento, não. No relacionamento, nós revelamos quem nós somos e ele se revela quem ele é. No relacionamento, nós não olhamos para um patrão.
Nós olhamos para o nosso Pai e nós sabemos o seu nome e Ele sabe o nosso nome. A espiritualidade proposta por Jesus nos leva a viver a tarefa na prerrogativa da obediência por uma construção relacional com aquele que nos salvou. E se você olhar para o texto que nós estamos lendo, Jesus aponta o caminho relacional, que num relacionamento vai gerar sobre nós segurança, cuidado, proteção, que vai nos fazer viver num mundo que necessariamente precisa performar, mas com um coração conectado à nossa espiritualidade de um relacionamento profundo com aquele que nos salvou. De não vivermos uma experiência baseada na experiência do outro, mas de construirmos a partir do sacrifício de Jesus, de entender que o véu que nos separava não separa mais, que não precisamos mais de sacerdotes, pastores, padres, de qualquer pessoa para intermediar a nossa relação com Deus, que podemos ir na sua direção, nos aproximarmos dele em oração, na busca da palavra e construirmos com ele um relacionamento que nos transformará a cada dia mais à imagem do seu Filho. De nos tirar dessa experiência paralela do que os outros falam a respeito dele e passarmos a saber quem ele é, porque ouvimos a sua voz, nós falamos com ele e ele nos ouve. Por isso que ele dá os 2 fundamentos depois desse texto, dizendo: olha, eu vou comparar as pessoas que desenvolvem relacionamento com meu Pai, porque essas pessoas ouvem a sua voz e colocam em prática a sua palavra. E essas pessoas são consideradas pessoas prudentes, que edificam uma casa sobre a rocha, contra as tempestades da vida, os vendavais do mundo, e não podem derrubar. Mas aqueles que performam, vivem a rotina da tarefa, ouvem a voz, mas não obedecem. A esses são comparados aos imprudentes que edificam uma casa sobre a areia. E vem a mesma ventania, a mesma enchente, a mesma tempestade e destrói aquela casa. Porque a tarefa nos põe num ambiente de insegurança, onde não conseguimos nos sentir amados. Mas o relacionamento nos põe seguro nas mãos daquele que nos salvou das trevas para a sua maravilhosa luz. Daquele que nos resgatou da condenação eterna, do inferno, do diabo, de nós mesmos, e nos trouxe para perto, para nos chamar de filhos, filhas de Deus. Olhar, irmãos, para Mateus capítulo 7, é nos convidar na realidade do mundo que estamos vivendo, a sairmos do ambiente da performance, e a performance ser uma consequência do que estamos construindo da nossa espiritualidade com Deus, da nossa dependência em Deus, do nosso desejo de obedecê-lo, do nosso desejo de se relacionar com Ele, de conseguirmos nos sentir amados por Ele e amá-lo. Para que aquilo que vamos fazer em seu nome não seja coisa da nossa cabeça, não seja um desespero de tentar comprar o que já recebemos de graça, não seja a obrigação de cumprirmos tabela, tarefas, por medo de sermos demitidos. Mas pela consciência que os homens e mulheres que vivem a verdadeira espiritualidade encontram quando desenvolvem com um Deus que nos salvou relacionamento que produz todas as outras coisas, não as outras coisas para produzir relacionamento. A minha esperança no que estamos conversando, no que Deus tem dividido conosco na sua palavra,
é que você, juntamente comigo, deseja sair desse universo da performance, desse ambiente extremamente perigoso, aonde conseguimos enganar as pessoas que estão à nossa volta, mas não conseguimos enganar a Deus nem a nós mesmos. Mas de compreender o convite de Jesus para irmos para o caminho daquilo que nos tornaremos por completo na eternidade junto dele, em que ele deseja que experimentemos aqui, agora, nesse relacionamento que devemos construir com ele a partir da nossa espiritualidade. Obedecendo, reconhecendo, nos relacionando. Saindo do universo de consumidores de produtos espirituais, para vivermos um relacionamento de filhos com o Pai, de Deus com os seus servos, de Senhor com os seus discípulos, de darmos um passo para dizer: eu não quero ouvir o que esses homens ouviram. Eu não quero nadar e ser conhecido pelos funcionários dessa empresa, em ser admirado pelas pessoas dessa empresa, em ser querido pelas pessoas dessa empresa, mas não saber quem é o dono e o dono não saber quem eu sou. O convite de Jesus a vivermos a espiritualidade está na compreensão do sacrifício que já aconteceu, de um desejo ardente nosso, diante dos convites para fazermos alguma coisa em nome de Deus, de saber qual é a vontade de Deus. É isso que o Senhor quer de mim? Foi para isso que o Senhor me chamou. Me dá clareza, Pai. Me mostra com nitidez o que eu preciso fazer em Teu nome. Porque eu preciso viver uma vida que reconhece quem o Senhor é, o que o Senhor fez, tudo que o Senhor já me deu. E como almejamos muitas das vezes nos relacionar com alguém, e quando desejamos isso, buscamos caminhos, formas de conhecer, de ouvir e ser ouvido, levarmos isso à nossa relação com Deus, de não vivermos a espiritualidade como se Deus estivesse longe de nós, mas de chamá-lo de Pai e saber que somos dele os seus filhos. Venceremos a performance, viveremos a espiritualidade sadia, bíblica, na compreensão exata daquilo que Deus se revelou em Sua palavra para as nossas vidas. E rompermos, irmãos, com isso que pode nos levar ao nada, ao vazio, a uma caminhada sem destino, a um relacionamento com ninguém. Quando Deus manifesta a Sua vontade sobre nós, nos convidando à obediência, ao reconhecimento e ao relacionamento. Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos, eu quero orar por você. Enquanto você ouve o instrumental, você precisa ter um tempo com Deus. Você precisa se lembrar que você, graças ao sacrifício de Jesus, tem livre acesso a Deus. De você orar, e talvez reconhecendo que você está vivendo uma vida mais de performance do que espiritual, de você se arrepender, meu irmão, dos seus pecados. Porque isso é um pecado.
de dizer para Ele: Pai, eu reconheço que eu estou performando, de que eu estou vivendo uma vida de aparência, mas eu tenho medo da condenação eterna ainda. Eu estou fazendo as coisas na sua obra, na tentativa de comprar o Senhor. Eu estou vivendo a ilusão de uma performance que acredita que o Senhor se agrada de sacrifícios, de realizações de obras humanas. E talvez perceber que você precisa reajustar essa relação com Ele. E dizer: Pai, eu não quero viver mais segundo os conceitos da minha própria mente, mesmo que seja para fazer coisas em Teu nome, eu quero lhe obedecer. De você falar para Ele: eu preciso ouvir a Sua voz com clareza, dizendo para mim o que eu preciso fazer. Se a espiritualidade tem a ver com obediência, é nela que eu quero viver. Então fala para Ele, fala comigo para que eu possa entender qual é o meu papel aqui. Eu não quero fazer as coisas segundo a minha própria direção, mas eu quero estar sobre a Tua direção. Conversa com o Senhor. Sai do universo de realizações como caminho de compra, como caminho de conquista. Toma o seu lugar no ambiente espiritual e diz para Ele: eu quero viver a Tua obra em reconhecimento, a graça que o Senhor trouxe para mim, a salvação que o Senhor me deu. Eu quero fazer a Tua vontade porque eu reconheço quem o Senhor é, o Teu grande amor por mim. Eu não quero confiar mais em mim mesmo. E por último, irmãos, ponha suas tarefas de lado. Separe um tempo para que você possa desenvolver relacionamento com Deus que lhe salvou. Porque você precisa conhecê-lo. Você precisa saber que Ele é o teu Pai e que Ele olha para você como filho. Se comprometa a ler mais a palavra, a orar mais, a ter tempo de qualidade com aquele que te salvou, para que você não viva uma performance achando que sabe quem é Deus, achando que o conhece, porque isso é praticar o mal. Pai, nós estamos diante de Ti, gratos pela Tua palavra e pela maneira como o Senhor tem falado aos nossos corações nesses últimos dias. Por sermos desafiados pela Escritura a fazermos uma avaliação não do outro, mas fazermos um autoexame. Porque vivemos num mundo de aparências, Pai. Vivemos num mundo onde nos maquiamos para esconder as nossas dores. Nos vestimos para esconder as nossas imperfeições. De muitas das vezes fingirmos ser alguém que não somos, para poder nos sentirmos aceitos, nos sentirmos próximos, achando que somos capazes, Deus, de esconder do Senhor as verdades da nossa vida, da nossa caminhada. Hoje, ao olharmos para a Tua palavra, somos desafiados, Deus, a fazer contrapontos a respeito do nosso comportamento diante do Senhor. Porque muitas das vezes cegos, distantes da verdade do Senhor, vamos fazendo coisas, vamos nos prevalecendo de nós mesmos, entregando tarefa nas Tuas mãos, como se fosse isso que o Senhor busca de nós.
O Senhor sabe as lutas que têm sido travadas em cada coração, em cada história, em cada vida aqui. Que o Senhor possa perdoar as inúmeras vezes que estávamos mais preocupados em performar do que viver uma espiritualidade sadia na Tua presença. O Senhor é o Deus que contempla orações e que é capaz de nos ouvir na nossa individualidade numa noite como essa. E é capaz de nos conceder novas oportunidades de vivermos diante do Senhor da maneira como agrada ao Teu coração, Pai. Aos meus irmãos que ainda não têm clareza do que devem fazer em Teu nome, por favor, Pai, fale com eles. Responda esse anseio, para que eles possam dedicar-se, Deus, de maneira efetiva, amorosa, comprometedora, na consciência de ter do Senhor a resposta para esse grande questionamento e não viverem uma vida na busca de fazer tantas coisas das quais o Senhor nunca pediu. Há pessoas aqui, Pai, desejosas de obedecer ao Senhor, de ouvir a Tua voz. Então, por favor, atende-os. Assim como um dia o Senhor deu clareza ao meu coração e a de tantos outros que aqui está, que o Senhor dê também aos meus irmãos que querem viver uma verdadeira espiritualidade. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio, para nos convidar, nos levar, Deus, à Tua presença, num ambiente de intimidade, de oração, onde vamos desenvolver relacionamento contigo. De nos ajudar, Deus, na compreensão da Tua palavra, porque sabemos que aqui está o direcionamento, Deus, de que o Senhor nos fala através dela. Mas quantos de nós estamos nos alimentando só no domingo a partir da experiência do outro? Contempla os que têm sede da Tua palavra, dos que desejam se relacionar com o Senhor, porque reconhecem, Deus, que tudo que Jesus fez na cruz, de que as grandezas reveladas por Ele nos alcançou mesmo diante das nossas imperfeições. Nós nos colocamos diante do Senhor, agradecidos e esperançosos, e oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé e vamos cantar.